E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Até o momento, nós falamos essencialmente sobre as linguagens regulares e os modelos de computação que lidam com as linguagens regulares. Na última aula, especificamente, nós falamos sobre o lema do bombeamento e apresentamos uma primeira linguagem que não era regular, mas nós não dissemos como essas linguagens podem ser tratadas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre gramáticas livres do contexto. Bom, mas o que são gramáticas livres do contexto? Vamos começar com um exemplo bastante informal. Imagine a linguagem de todos os palíndromos. Então, o que é um palíndromo? Um palíndromo nada mais é do que uma palavra que você lê ela de trás para frente da mesma forma que você lê da frente para trás. Então, por exemplo, Roma é amor seria um palíndromo. Socorram-me, subir no ônibus em Marrocos. Podem acreditar, escrevam aí e vejam, também é um palíndromo. Ana é um outro palíndromo. 0110 é outro exemplo de palíndromo. Ou seja, palíndromos são palavras que, de frente para trás ou de trás para frente, os símbolos aparecem exatamente na mesma ordem, certo? Essa linguagem dos palíndromos não é uma linguagem regular, certo? Então, como é que a gente faz para descrever máquinas computacionais, certo? Que reconhecem a linguagem dos palíndromos? Ora, isso deve ser possível. Se eu pedir para vocês escreverem um programa em Python e Java, certamente que vocês não terão muitas dificuldades para fazer um programa desse tipo. Mas formalmente, como é que é? Bom, se nós considerarmos essa linguagem dos palíndromos em cima do alfabeto 01, certo? Nós podemos definir essa linguagem de forma recursiva. Então, a base da nossa recursão seria o quê? Seria a palavra vazia, certo? Palavra vazia, a palavra zero e a palavra 1. Todas essas três palavras são vazias. E como é que eu definiria o restante da minha linguagem utilizando essa base? Ora, eu simplesmente digo que se W, um W qualquer, é uma palavra que está na linguagem dos palíndromos, certo? W antecedido de zero ou W antecedido de zero e precedido de zero também é um palíndromo. E W antecedido de 1 e precedido de 1 também é um palíndromo. O que é que eu estou dizendo? Que 0W0 é um palíndromo e 1W1 é um palíndromo. Então, se eu considerar que eu tenho vazio, 0 e 1 são palíndromos, o que é que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que eu tenho aqui vazio, 0 e 1. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que 0, 0 é um vazio, 0, 0, 0. 0, 0 é um palíndromo, 0, 0, 0 também é um palíndromo e 0, 1, 0 também é um palíndromo. Da mesma fórmula, 1, 1. Eu tenho o meu epsilonzinho aqui no meio, também é um palíndromo. 1, 1, 1 também é um palíndromo. O 1, 0, 1, desculpe, também é um palíndromo. E 1, 1, 1 também é um palíndromo. Se eu pegar agora esse conjunto aqui de palavras e aplicar novamente a minha regra de indução, eu vou ter um novo conjunto de palavras e eu consigo construir todo o conjunto de todas as palavras que são palíndrome utilizando essa regra de indução. Nenhuma palavra que é palíndrome não vai poder ser gerada se não seguir essa regra, certo? Uma gramática livre do contexto nada mais é do que uma notação formal que expressa essa definição recursiva das linguagens, não apenas para a linguagem dos palíndromos, mas para todas as linguagens que vão pertencer a essa nova classe que a gente está introduzindo agora, que é a classe das linguagens livre do contexto. Bom, essencialmente uma gramática consiste de uma ou mais variáveis que representam classes de palavras, certo? E existem regras que ditam como as palavras de cada linguagem são construídas. Então, eu tenho uma variável e associada a essas variáveis eu tenho regras. Eu vou aplicando as regras e vou gerando palavras, certo? Esse processo de construção de palavras está baseado essencialmente nas variáveis, obviamente, nos símbolos de um alfabeto, também não tem nenhuma surpresa,
certo? E em outras palavras que a gente já sabe que pertencem à linguagem. Então, eu vou aplicando as regras de forma que eu vou construindo as palavras da linguagem. Ora, essencialmente era o que eu tinha. Eu tinha anteriormente 3 palavras que eu já sabia pertencer à linguagem, que era vazio, vazio, 0 e 1, certo? Eu criei uma variável w, certo? Eu associei w a essas palavras e disse que tinha as regras que eu usava para construir novas palavras, certo? E a partir de palavras anteriores, eu ia construindo cada vez mais novas palavras que pertencem à linguagem. Então, formalmente falando, como seria a gramática para a linguagem dos palíndromos? Bom, a gente primeiro vai precisar de um símbolo inicial, certo? De uma variável inicial. Em geral, nós utilizamos a variável s para representar a variável inicial de qualquer gramática, mas isso não necessariamente precisa ser verdade, certo? É só uma convenção. Então, na minha gramática para gerar a linguagem dos palíndromos, eu tenho exatamente 5 regras. Eu tenho as regras que geram a base, certo? Que são essas 3 primeiras aqui, ou seja, a partir do símbolo inicial, da variável inicial, eu posso gerar a palavra vazia, posso gerar a palavra 0 ou posso gerar a palavra 1, certo? Ou eu posso simplesmente aplicar a minha regra de indução, que está aqui nas regras 4 e 5. O que é que as regras 4 e 5 me dizem? Dizem que eu posso gerar 0 seguido de uma palavra seguido de outro 0, ou 1 seguido de uma palavra seguido de outro 1, certo? Ou seja, ela me define a indução, eu posso aplicar as regras 4 e 5 tantas vezes quantas forem necessárias para que eu consiga obter a palavra que eu quero e no fim eu aplico uma das regras da base, certo? Então, por exemplo, se eu quiser gerar a palavra 0, 0, 1, 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar S gera 0, ou desculpe, 0, S, 0, certo? E depois eu vou aplicar S gera 1. Então, o que é que eu vou ter quando eu fizer isso? Eu vou partir do símbolo S, depois eu vou ter a palavra 0, S, 0, e depois eu vou ter 0, 1, 0, certo? E aplicando esse procedimento, eu posso gerar qualquer palavra que seja um palíndromo em cima do alfabeto 01, obviamente. Se o meu alfabeto tiver mais símbolos ou outros símbolos, as minhas regras serão ligeiramente diferentes. Bom, formalmente, o que é uma gramática livre do contexto? Uma gramática livre do contexto é uma quádrupla, ou seja, uma tupla com 4 elementos, V, sigma, RS, em que V é um conjunto finito de variáveis. As variáveis são aqueles símbolos que vão gerar novos símbolos, certo? E esses novos símbolos podem ser uma cadeia qualquer de símbolos do alfabeto ou de outras variáveis, certo? Sigma é o conjunto finito de terminais, ou seja, são os alfabetos, são os símbolos da linguagem, é o alfabeto da linguagem. Uma coisa interessante é que a interseção do conjunto de variáveis com o conjunto de terminais, ou seja, com o alfabeto, é vazia. Nenhuma variável é um terminal e nenhum terminal é uma variável. Outra coisa interessante é que nenhum símbolo terminal pode aparecer do lado esquerdo nas minhas regras das gramáticas livres do contexto, certo? R é um conjunto de regras de produção que vai representar a definição recursiva da linguagem. E, por fim, S vai ser o símbolo inicial, certo? Que vai representar toda a linguagem que vai ser definida. Então, a partir de S, você vai aplicar as regras e vai sair construindo as linguagens. As palavras da linguagem, perdão. Então, cada regra de produção, ou seja, cada regra de R, ela consiste no seguinte: em uma variável, que é chamada cabeça da produção, certo? E essa variável necessariamente está do lado esquerdo da regra, do símbolo de produção, que é essa setinha aqui, certo?
e de uma cadeia de 0 ou mais terminais e variáveis, que é o corpo da produção. Ou seja, toda regra é desse tipo aqui. Ela é escrita nesse tipo aqui. Alfa gera beta, certo? Alfa, necessariamente, é uma variável. Alfa é uma variável, ela não é uma sequência de variáveis, ela é uma variável. E beta, ou seja, tudo que está do lado esquerdo é uma variável, e o que está do lado direito, que é o beta, é uma cadeia qualquer de variáveis e terminais. Ou seja, no exemplo anterior, a gente tinha S gera epsilon. A gente tinha S gera 0. A gente tinha S gera 0, S 0. Note que do lado esquerdo, nós sempre temos uma variável, que no caso é a mesma S, mas do lado direito, nós temos cadeias, palavras quaisquer que são construídas em cima de V união com sigma, ou seja, em cima da união do conjunto das variáveis com o conjunto dos terminais. E pode, inclusive, ser o símbolo vazio. Bom, nós podemos escrever as regras de produção da gramática descrevendo cada uma individualmente, ou seja, A gera alfa 1, A gera alfa 2, A gera alfa 3, certo? Esse símbolo aqui eu digo que A gera alfa 1, tá? Ou eu posso compactar isso um pouco e dizer que A gera alfa 1, ou alfa 2, ou alfa 3, e assim por diante. E como seria minha gramática livre do contexto para palíndromos, para a linguagem dos palíndromos, formalmente? Então, minha gramática seria composta pelos símbolos, pelo conjunto de variáveis que contém apenas a variável S, só tinha um, certo? O meu conjunto de terminais são os símbolos 0 e 1, ou seja, é o alfabeto da minha linguagem. O meu conjunto de regras de produção é dado por todas essas regras aqui, que eu posso reescrever dessa outra forma, sem nenhum prejuízo, tá? E o meu símbolo inicial é S, que também é o único símbolo dessa linguagem. Ah, mas a linguagem dos palíndromos é uma linguagem muito simples. Eu só posso fazer isso com as gramáticas? Não, você pode fazer uma série de coisas. Então, se a gente lembrar do nosso último exemplo que a gente viu, quando a gente estava falando do lema do bombeamento, aquele exemplo é um exemplo de uma linguagem que é uma linguagem livre do contexto e que, portanto, pode ser gerada por uma gramática livre do contexto. É relativamente trivial modificar a gramática que eu mostrei no slide anterior para reconhecer a gramática do exemplo do lema do bombeamento, que era aquela ANBN, as palavras desse tipo, tá? Não daria muito trabalho. Mas eu posso fazer coisas mais interessantes? Sim, eu posso fazer coisas mais interessantes. Imagine aí que você tem uma linguagem de programação, e qualquer, Java, Python, o que você quiser, e você quer fazer uma gramática que consiga gerar palavras que representam expressões aritméticas dessa linguagem. Então vamos simplificar um pouquinho, vamos supor que eu só tenho dois tipos de operadores, a soma e a multiplicação, certo? E os meus identificadores, ou seja, o nome das variáveis que eu vou tratar quando eu escrever a minha expressão, ela só pode ter dois tipos, só pode ter A's, B's, zeros e uns, ou seja, ele sempre começa com A ou com B e pode ser seguido de uma sequência qualquer de 0 e 1. Bom, a expressão, o identificador, ele pode ser facilmente descrito utilizando uma expressão regular, essa daqui. Tá? Ou seja, ele começa com A ou com B e é seguido de uma sequência qualquer de A's, B's, zeros e uns. Tá? A é um identificador, B é um identificador, A0, A1, AAA0 são exemplos de identificadores, certo? Então, eu vou ter duas variáveis na minha gramática. Eu vou ter essa variável I, tá? Que ela, a partir dela,
ela vai gerar identificadores, ou seja, I ele é a variável que vai representar a linguagem de todos os identificadores. E nesse caso ele pode ser dado por uma expressão regular, tá? Por quê? Porque é simplesmente um casamento de padrão e vai ser uma linguagem regular. E é a linguagem que representa todas as expressões aritméticas, que contém identificadores desse tipo e os operadores de soma e multiplicação. Vai ser o símbolo inicial da gramática que eu quero fazer. E como seria a minha gramática? Bom, minha gramática vai ser essa quádrupla, V, sigma, R, E, certo? Em que, bom, V eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho. O sigma, quem é o sigma? São os símbolos que eu vou ter nas expressões aritméticas, e eu vou assumir que eu posso colocar o quê? Eu posso colocar mais, menos, abre e fecha parênteses, e eu posso ter A, B, 0 e 1, que são os identificadores, certo? R vai ser o conjunto de letras, o conjunto de regras, desculpe, certo? O conjunto de símbolos vai ser apenas o E e o I, que tinha sido o que eu tinha dito antes, e o símbolo inicial vai ser o E. Então, quando eu quiser gerar expressões aritméticas, eu vou começar do E. E o meu E pode gerar o quê? Ele pode gerar simplesmente um identificador. Um identificador por si só já é uma expressão aritmética, eu posso considerar como sendo. A minha expressão aritmética pode ser também uma soma. Então, a partir da minha expressão aritmética, eu vou criar uma expressão mais outra expressão. Ou pode ser uma multiplicação, certo? Essa expressão pode estar entre parênteses. Ou eu posso gerar identificadores. Olha só que coisa interessante. Eu mostrei que os identificadores, eles são gerados por uma expressão regular. E mostrei a expressão regular. E agora eu estou mostrando uma gramática que gera esses mesmos identificadores. Ou seja, o meu I, ele pode ser... o meu identificador pode ser um A, pode ser um B, ou pode ser alguma coisa que termine em A, alguma coisa que termine em B, alguma coisa que termine em 0 ou alguma coisa que termine em 1. O importante é que, à medida que eu vou adicionando coisas no final do identificador, eu sempre tenho que colocar mais um símbolo, certo? Ou seja, isso aqui é a minha indução. E a base da recursão? A base da recursão para os identificadores está aqui, em A e B. Quando eu gerar um A ou um B, eu paro de gerar os símbolos do identificador, certo? Então, isso aqui por si só é uma linguagem. É uma linguagem de todos os identificadores. Ah, mas isso não era gerado por uma expressão regular? Sim, também. Lembrem-se que nós estamos falando de um mundo hierarquizado. Então, nós temos o mundo das linguagens regulares, beleza? Nós temos o mundo das linguagens livre de contexto. Toda linguagem regular também é uma linguagem livre de contexto. Isso significa o quê? Isso significa que uma linguagem regular também pode ser representada por uma gramática livre do contexto. Tá? Eu posso fazer uma gramática livre do contexto para uma linguagem regular, como está feita aqui. Então, o I, ele me gera todos os símbolos. E o E? O E, ele me gera exatamente todas as possibilidades de expressões aritméticas. Eu posso gerar, a partir do E, eu posso gerar E mais E. Depois eu posso fazer assim, aplicando essa regra aqui, mais E. Certo? Depois eu posso fazer E vezes E, mais o E que o que já tinha. E aí todos esses E's podem virar identificador. I mais I. E aí os identificadores podem gerar, os I's, desculpem, podem gerar os identificadores de verdade, tá? Isso é usado mesmo. É exatamente desse jeito que nós descrevemos as gramáticas das linguagens de programação. Nós aplicamos as regras de produção de uma gramática para inferir se algumas palavras fazem ou não fazem parte daquela linguagem. E a gente tem duas abordagens possíveis. Eu posso, a partir da palavra, certo,
tentar descobrir qual é a regra de produção que foi usada, certo? Ou eu posso ir derivando, ou seja, a partir da cabeça eu vou gerando os corpos, o corpo da palavra. A inferência recursiva, certo? Que é, a partir da palavra eu tentar saber qual é a regra, é relativamente simples, ou seja, eu tenho a palavra A. Qual é a regra que eu uso para gerar essa palavra? Ora, quem gera A é essa regra aqui. É a regra 1, 2, 3, 4, 5. Certo? É a quinta regra da gramática. E A pertence à linguagem gerada por I. Bom, pertence à linguagem gerada por E também, mas primordialmente pertence à linguagem gerada por I. Como é que eu gero, certo? Eu posso gerar esse mesmo A também utilizando a regra 1, certo? Mas usando uma palavra prévia que já existia, que é a primeira palavra da linha. Então, eu posso, a partir das palavras, tentar inferir o que foi que eu usei, quais foram as palavras que já existiam e quais são as regras que eu utilizo. A forma mais usual é a que eu vou mostrar agora. A segunda maneira que eu tenho de derivar palavras é aplicando as regras de produção da cabeça até o corpo, certo? E isso requer a definição de um novo símbolo relacional, que é esse símbolo aqui, que a gente chama de símbolo de derivação. Então, imagina, eu tenho uma gramática, essa gramática tem variáveis, tem símbolos e por aí vai. Eu tenho, em particular, um símbolo A aqui que está no conjunto de variáveis da gramática, certo? E eu sei que eu tenho uma variável do tipo, uma regra do tipo A gera gama. Então, eu vou dizer que I alfa e beta são strings qualquer de palavras quaisquer em cima das variáveis e dos terminais. Então, eu digo que alfa A beta deriva alfa gama beta, através da aplicação da regra de que alfa gera gama. Tá bom? E eu vou definir esse deriva estrela aqui, setinha estrela, para denotar que eu estou aplicando 0 ou mais passos de regras de derivação. Ou seja, se eu boto só a setinha, eu estou dizendo que eu estou aplicando uma regra de derivação. Se eu boto a setinha com asterisco em cima, com a estrela em cima, eu estou dizendo que eu vou aplicar 0 ou mais regras de derivação. Então, a minha base é que se alfa aqui, esse alfa é uma sequência qualquer em cima de variáveis e terminais, alfa deriva o próprio alfa por 0 ou mais passos, certo? Agora, se eu digo que alfa deriva beta por 0 ou mais passos e beta deriva gama por 0 ou mais passos, eu sei que alfa também deriva gama por 0 ou mais passos. Tá? O que é que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo é que, lembrando ali da gramática dos palíndromos, 0, S0, ele deriva por 0 ou mais passos, 0, 1, S1, 0, certo? E 0, 1, S1, 0 também deriva por 0 ou mais passos, no caso 1 também, 0, 1, 0, 1, 0, certo? Opa, não tenho mais. Se isso aqui é meu alfa, isso aqui é meu beta. O beta e o gama, certo? Vou escrever esse gama direito. Beleza? O gama. Então, eu posso dizer que o meu alfa, que é 0S0, deriva por 0 ou mais passos, 0, 1, 0, 1, 0. Certo? E eu ainda poderia dizer que S deriva por 0 mais passos, 0, S0. E aí eu teria simplesmente isso daqui. Tá bom?
Então, se a gente retomar a nossa gramática das expressões aritméticas, eu consigo derivar essa palavra aqui, tá? Utilizando as diversas regras de derivação que foram mostradas lá. Então, a partir de S, de E, eu posso gerar E vezes E. Depois, eu posso gerar I vezes E, certo? E assim por diante. Se você for seguindo aqui esse rastro, você vai ver que cada uma das variáveis vai virando algum desses símbolos terminais ao longo da derivação. E no final eu tenho a palavra que eu quero, certo? Ou seja, a cada passo eu escolho uma das possibilidades e eu vou escolhendo essas possibilidades de acordo com a palavra que eu quero. Por quê? Porque nem todas as escolhas eles vão derivar na palavra que você quer, tá? Se você escolher no primeiro passo o passo errado, por exemplo, se você escolher derivar uma soma e não uma multiplicação, você jamais vai conseguir derivar a palavra em questão. Vocês podem tentar aí as várias combinações possíveis, certo? O importante é que a inferência recursiva e a derivação elas são equivalentes. Eu posso usar uma ou a outra, certo? Uma palavra pode ser inferida a partir da variável A qualquer, se e somente se existe A deriva W por 0 ou mais passos de derivação. E quem é a linguagem de uma gramática? Ora, a linguagem da gramática é o conjunto de todas as palavras que podem ser derivadas por 0 ou mais passos a partir da variável inicial dessa gramática. É isso que eu quero dizer quando eu digo que as palavras que uma determinada variável gera, certo? São a linguagem daquela variável. Então, se você começar de uma determinada variável qualquer, todas aquelas variáveis, todas aquelas palavras que são geradas a partir daquela variável, certo? Utilizando as regras de derivação que você tem, configuram a linguagem da gramática, ou a linguagem daquela variável. E se G é uma gramática livre do contexto, eu já disse isso anteriormente, mas vou repetir, nós dizemos que a linguagem de G é uma linguagem livre do contexto. Por fim, para gerar as palavras que pertencem àquela linguagem livre do contexto, a gente tem que tentar restringir o número de escolhas que a gente faz quando a gente está substituindo. Então, duas abordagens bastante usadas são você sempre substituir a variável que está mais à esquerda da palavra que você está gerando. Se você observar no exemplo anterior, foi isso que foi feito, certo? Mas você também pode tentar substituir a palavra mais à direita. Bom, se você fazendo isso, você vê que você não vai conseguir gerar a palavra que você quer, você retrocede um passo e pega a segunda mais à direita ou a segunda mais à esquerda, dependendo da abordagem que você estiver usando. Então, por hoje é só. Eu espero que o vídeo tenha sido claro e que vocês tenham gostado bastante. Até mais, pessoal.